Esquece tudo que você aprendeu em FNAF até agora. Esquece as pizzarias mofadas, o escritório apertado e aquele ventilador velho. Em Sister Location, o Scott Calton decidiu que ia parar de brincar com a nossa cara. Ele nos jogou num lugar que parece um cenário de filme futurista, mas que na verdade é um matadouro tecnológico. É lindo? É, mas é exatamente por isso que ele é o mais perigoso de todos. Tudo começa no elevador. O impacto aqui é imediato, o trajeto demora, os cabos rangem e você tem aquele tempo para processar que está deixando a superfície para trás. O Scott usa esse começo para quebrar a nossa zona de conforto. Enquanto nos outros jogos a gente chegava na pizzaria abandonada, aqui a gente está descendo para um complexo que parece vivo. Tem luz, tem tecnologia, tem uma voz te guiando. Quando as portas se abrem e você entra no módulo de controle, o choque visual é absurdo. Olha para esse cenário. É um festival de cores frias, botões brilhantes e monitores antigos. Mas o que realmente assusta aqui é o que a gente não vê. Aquelas janelas enormes e escuras nas laterais não estão ali por acaso. Elas transformam as salas dos animatrônicos em palcos vazios. A gente aperta o botão para dar o choque e vê a luz iluminando o metal por um segundo. É uma análise artística de contraste muito pesada. O brilho do neon contra o breu total. O jogo te obriga a iluminar o seu próprio medo para ter certeza de que o perigo ainda está lá. No módulo de controle, você percebe que não é um vigia. Você é um intruso num laboratório de horrores que foi limpo demais, organizado demais. É o tipo de lugar onde o silêncio ecoa nas paredes de metal e te faz sentir que se você gritar, ninguém na superfície vai ouvir nada. E aí vem a primeira grande mudança de gameplay que define o Sister Location. O duto de ventilação. Pela primeira vez na franquia você não está sentado, você tem que se mover. Rastejar por aquele duto de metal apertado é uma das experiências mais claustrofóbicas que o Scott já criou. O som do seu corpo batendo nas chapas de aço, o eco da ventilação, tudo isso serve para te lembrar o tempo todo que você está num espaço minúsculo. Não tem como fugir rápido dali. Se algo aparecer na sua frente ou vier atrás de você, não tem portas para fechar. Você está entregue. Essa transição do módulo de controle para as outras salas através dos dutos é o que dá o tom do jogo. Ele tira a sua autoridade. Você vira uma peça pequena dentro de uma máquina gigante. E quando você chega na Circus Baby e a energia cai, o horror muda de figura. A gente sai daquela segurança das luzes neon e cai no escuro absoluto, onde a única coisa que te guia é uma voz que você nem sabe se pode confiar. É aqui que o Sister Location mostra que não é só um jogo de apertar botões, é um teste de nervos onde o ambiente é tão perigoso quanto os próprios robôs. Na noite 2, o jogo te apresenta a Ballora, e com ela vem um dos conceitos de horror mais geniais do Scott, o medo do som. A Ballora Gallery não é apenas uma sala escura, é um teste de paciência e instinto. Visualmente, a Ballora é elegante, ela dança, ela tem uma música de caixinha de música que deveria ser relaxante. Mas, naquele contexto, aquela melodia vira o som da sua morte se aproximando. Diferente de todos os outros animatrônicos, a Ballora não te caça com os olhos, até porque os dela estão sempre fechados. Ela te caça pelo ouvido, e o jogo te obriga a fazer o mesmo. Você tem que rastejar pelo chão, centímetro por centímetro, parando toda vez que a música fica mais alta. É uma análise artística de silêncio. O Scott usa o som, ou a falta dele, para criar uma pressão que você sente no corpo todo. Você está ali, vulnerável, no nível do chão, enquanto uma bailarina de metal de 2 metros de altura desliza no escuro ao seu redor. Você não a vê, você só sente a vibração do metal no piso. É um terror elegante, mas cruel. A Ballora representa aquela perfeição técnica que a gente comentou. Ela se move com uma fluidez que parece humana, e é exatamente esse movimento perfeito demais que faz o seu sangue gelar, enquanto você tenta não respirar alto demais. Se você achou que a tensão de rastejar pela galeria era o limite, o jogo te joga no Breaker Room, com o Funtime Freddy, e aqui a estratégia muda completamente. Saímos do silêncio absoluto para o caos sonoro. Você tem que reiniciar o sistema manualmente em um tablet, mas enquanto faz isso, você não consegue ver o que está na sua frente. Essa mecânica é brilhante, porque ela mexe com a nossa atenção dividida. Você ouve a voz do Funtime Freddy, que, convenhamos, é uma das melhores dublagens da franquia. Ele soa instável, maníaco, como se estivesse se divertindo com a sua agonia. E para manter ele longe, você precisa usar o áudio com um bombom para acalmar o Fred.
Olha o nível de manipulação psicológica que o Scott criou aqui. Você usa a voz de um fantoche de coelho para enganar um urso psicopata enquanto tenta consertar a energia de um complexo subterrâneo. O design do Funtime Freddy nesse ambiente escuro, aparecendo aos poucos entre as sombras cada vez que você abaixa o tablet, é o ápice do horror visual. Ele é grande, ele é intimidador e ele tem aquele brilho nos olhos que te avisa que o tempo está acabando. O Breaker Room não é só uma fase de gameplay, é um exercício de pânico, onde o jogo te sobrecarrega de informação para ver quando você vai quebrar. A noite 3 traz o que eu considero a cena mais icônica e angustiante desse jogo, a manutenção do Funtime Freddy. Aqui, o Scott tira qualquer barreira entre você e o animatrônico. Você está no Parts and Surface, e o Freddy está ali, desligado, ou pelo menos é o que você espera, ocupando quase a tela inteira. A análise artística aqui é sobre a anatomia do medo. O jogo te obriga a abrir as placas faciais dele. Quando você faz isso, você não vê apenas engrenagens. Você vê um emaranhado de cabos, pistões e peças que parecem órgãos metálicos. É visceral. O som de cada placa se abrindo, aquele clique metálico seco, é lhe dar um nó no estômago. Você tem que apertar botões minúsculos, seguir uma ordem exata e qualquer erro milimétrico resulta em uma morte instantânea. O que torna essa parte genial é a proximidade. Você sente o peso da máquina, e quando você finalmente acha que acabou e precisa capturar o bombom, o jogo briga com a sua percepção de espaço. Aquele coelhinho pequeno se escondendo atrás dos ombros do Freddy, aparecendo e sumindo, te força a manter o foco, enquanto o seu cérebro grita que você está perto demais do monstro. É o horror do toque. Você está mexendo no motor de um predador, e o jogo faz questão de que você sinta cada engrenagem. Saindo da manutenção, você cai no Funtime Auditorium. Se a galeria da Ballora era sobre o ouvido, aqui é sobre a visão, ou a falta dela. O lugar é um breu total, e a sua única ferramenta é um flash de luz. É uma mecânica de pare e siga extremamente cruel. Cada vez que você aciona o flash, você vê um frame do Funtime Foxy. Ele está ali, parado, numa pose de estátua, mas cada vez que a luz volta, ele está em uma posição diferente, mais perto, mais agressivo. O design do Foxy aqui é impecável. Ele tem aquele olhar fixo, as placas faciais levemente entreabertas, e o contraste do rosa e branco no meio daquela escuridão industrial é bizarro. E aí a gente acorda na noite 4. E se você achou que estar perto do Freddy era ruim, agora você está dentro de um traje de molas. Essa parte é pura agonia técnica. Você está preso, olhando através de uma abertura estreita, vendo a Circus Baby falar com você enquanto as mini-renas escalam seu corpo. Visualmente, essa fase é claustrofóbica ao extremo. As bordas da tela são o interior do traje, e você vê as travas de mola, os spring locks, girando e ameaçando soltar. É o horror da instabilidade. Você tem que dar corda nas travas enquanto balança o corpo para derrubar os bonecos que estão entrando na sua armadura. Aqui, o Scott explora o medo do colapso físico. Você sabe o que acontece se as molas falharem. O jogo já te contou essa história antes. É uma das noites mais difíceis e frustrantes, mas artisticamente, ela cumpre o papel de te fazer sentir o que é ser um animatrônico. Uma consciência presa dentro de um metal pesado, instável e mortal. Você deixa de ser o técnico e vira a cobaia. A noite 5 começa com a atmosfera pesada. O complexo parece vazio, mas não é um vazio de abandono, é um vazio de dever cumprido. Você entra no Parts and Service e encontra a carcaça da Circus Baby, e aqui a análise fica séria. O que você vê não é um robô quebrado, é um corpo oco. A Baby está ali, sem o endoesqueleto, como se tivesse sido descascada. É uma imagem bizarra, porque ela mantém aquela expressão sorridente e calma, enquanto você percebe que a consciência dela não está mais presa àquele metal. Ela começa a te guiar pelo Funtime Auditorium no escuro absoluto, mas agora você não tem nenhum flash de luz. A única coisa que te mantém vivo é a voz dela. O jogo cria uma dependência cega. Você é obrigado a confiar no seu carrasco. O design do ambiente, nessa parte, é minimalista ao extremo. É você, o breu e uma voz. O horror aqui não é o visual, é a sensação de estar sendo levado pela mão direita para o matadouro. O Scott constrói uma tensão que te faz querer olhar para os lados, mas o medo de encontrar o Ennard no escuro te mantém focado naquela voz doce e manipuladora. E aí a gente chega no Scooping Room.
Se existe um cenário que define o horror industrial de Sister Location, é esse. O lugar é sujo, cheio de restos metálicos, e tem aquela máquina no centro, o Scooper. Visualmente, o Scooper é uma ferramenta de desmontagem, mas o jeito que ele é apresentado parece algo de um filme de tortura. A revelação é brutal. Você olha através do vidro e vê os restos dos Phantasms, a Ballora, o Fred, o Foxy, todos amontoados como lixo. Toda aquela perfeição estética que a gente admirou o jogo inteiro foi destruída. E é aí que você percebe que a beleza deles era só uma fachada para esconder o Ennard. O Ennard é a obra-prima do horror corporal desse jogo. Ele é uma massa de fios, olhos e partes de todos os outros animatrônicos fundidos em um só. Ele não é mais um robô funcional. Ele é uma aberração que quer apenas uma coisa: o seu corpo. O final, com o Scooper vindo em direção à câmera, é um dos momentos mais impactantes da franquia. Você não morre porque falhou em um jogo. Você morre porque foi escolhido para ser a nova roupa de uma máquina que cansou de ser metal. Sister Location termina com a cena que mudou tudo. Você se olha no espelho e vê olhos de robô brilhando no lugar dos seus. O jogo encerra essa jornada artística provando que o terror de verdade não estava nos sustos, mas na ideia de perda de identidade. O Scott transformou o FNAF de um jogo de vigiar portas em uma experiência cinematográfica de sobrevivência. Ele usou a tecnologia, o som e o design de personagens para criar um ambiente que é ao mesmo tempo lindo e insuportável de se estar. Sister Location é a obra-prima da saga original porque ele teve a coragem de ser diferente, de ser tátil e de ser cruel de um jeito que nenhum outro jogo conseguiu ser. Ele não é apenas o quinto capítulo de uma franquia. É o momento em que o horror de FNAF amadureceu e mostrou que a perfeição metálica pode ser muito mais assustadora do que qualquer monstro mofado que a gente já enfrentou. Eu sou o Vigilante da Madrugada. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu gostei. Fiz outros vídeos sobre FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 e FNAF 4. Vale a pena você conferir. Até a próxima.